sobre transtornos mentais ou doenças mentais. Todos nós sabemos que a adolescência é uma fase mais ou menos difícil para os adolescentes, mas principalmente para os pais. Então, alguns adolescentes têm desenvolvido transtorno mental que passa batido na infância, mas na adolescência, quando começa os hormônios a aflorar, a mudança hormonal, começa a aparecer os sintomas. E os pais ficam perdidos e ficam pipocando de profissional em profissional, e um dá um remédio, o outro dá outro remédio, e a criança fica sendo testada por vários profissionais. E alguns muito bons, extremamente, alguns profissionais maravilhosos, de nome. O que acontece? A doença mental, para doença mental, não existe um exame que diga é esquizofrenia, é toque, é autismo, não existe. O diagnóstico é feito apenas clínico. Então, é preciso que um profissional de apoio com esse médico avalie também e continue, após o diagnóstico, avaliando esse paciente para ajudar no tratamento e no desenvolvimento do paciente enquanto toma medicação. Por que eu digo isso? Porque também é preciso, após o diagnóstico, é preciso que o médico fique ajustando a dose do medicamento para que o paciente tenha uma vida mais saudável. E isso, às vezes, os pais não conseguem, então é preciso ter um profissional de apoio, uma neuropsicopedagoga, uma psicóloga, mas para que desenvolva junto uma terapia de apoio com o médico. Porque tem acontecido diagnósticos assim errados, não porque o médico não tem condições, não porque o médico não é bom, é que a avaliação diagnóstica de um transtorno é somente clínica, como eu já disse antes, e muitas vezes o pai não consegue, ou a mãe não consegue falar de acordo com o paciente, com o médico, como é o desenvolvimento como é o sintoma do paciente. Muitas vezes a mãe ou o pai, muitas vezes o familiar não consegue relatar para o médico os sintomas do paciente. E o médico acaba se equivocando no diagnóstico, porque o único que ele tem, a única ferramenta, o instrumento de avaliação é o paciente e o relato da família. Então, assim, ó, e muitas vezes o que tem acontecido? O paciente chega no médico e fica nervoso, não consegue mostrar o que ele está sentindo. Muitas vezes apresenta um sintoma que não é dele, porque nós temos que ter muito cuidado com a avaliação diagnóstica, principalmente com o diagnóstico, porque dependendo do momento em que está a criança ou adolescente, principalmente o adolescente, ele demonstra um sintoma. Na próxima sessão ele vai demonstrar outro sintoma. Então, porque depende muito do ambiente familiar, se a mãe ou o pai ou todos os familiares apresentam muita ansiedade, isso vai mudar o diagnóstico, vai mudar o sintoma do paciente. Então é preciso ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, porque nem sempre o diagnóstico tá certo, a medicação tá certa, e o paciente fica ali com sintomas que não é dele, que é da medicação, muitas vezes apático, e a família fica perdida e acaba pipocando de médico em médico, e cada um dá um diagnóstico, e muda a medicação, e o paciente não tem resultados positivos. Então tem que ter muito cuidado com isso. Um beijo para vocês e até sempre.